Bem-vindo de volta à nossa épica história da Bíblia. Há momentos em que você faz a coisa certa e isso parece lhe custar tudo. Você já teve sua integridade e fidelidade confrontadas com falsas acusações e consequências injustas. Se sim, a história dos primeiros dias de José no Egito irá encorajá-lo e desafiá-lo. É uma ilustração vívida de que, não importa quão difíceis sejam nossas circunstâncias, Deus está sempre conosco, cumprindo seus propósitos e moldando nosso caráter no processo. Quando deixamos José pela última vez, ele havia sido vendido como escravo por seus irmãos invejosos e levado para o Egito. Teria sido fácil para ele se tornar amargo, culpar a Deus pela injustiça que sofreu, mas em vez disso, vemos um jovem que continua a confiar em Deus e a servir aos outros com excelência e integridade. Gênesis 39 nos diz que José encontrou favor aos olhos de seu senhor, Potifar, porque o Senhor estava com ele e fazia com que tudo o que ele realizava prosperasse. Potifar reconheceu a mão de Deus na vida de José e lhe confiou grande responsabilidade. Ele o colocou no comando de toda a sua casa. É uma imagem notável da fidelidade de Deus em abençoar e prosperar seus filhos, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Mas a história de José também destaca uma verdade crucial. O verdadeiro caráter é revelado não apenas nos momentos de sucesso e visibilidade, mas nos lugares ocultos, quando ninguém está olhando. Quando a esposa de Potifar tenta seduzir José repetidamente, ele recusa, declarando: "Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?" José reconhece que sua responsabilidade final é para com Deus e não para com os homens, e ele escolhe honrar a Deus acima de tudo. É um exemplo impactante para nós hoje. Em uma cultura que frequentemente celebra o compromisso com o próprio prazer e a autogratificação, o compromisso de José com a pureza e a integridade se destaca. Ele entendeu que nenhum prazer momentâneo ou ganho terreno valia a pena se isso colocasse em risco seu relacionamento com Deus. E embora sua retidão lhe tenha custado no curto prazo, ele foi falsamente acusado e lançado na prisão, vemos que Deus ainda estava com ele, concedendo-lhe favor mesmo na escuridão da masmorra. Esse é o padrão consistente que vemos ao longo da vida de José: humildade, fidelidade e a presença de Deus, levando à bênção e ao sucesso. Mesmo na prisão, José rapidamente ascende a uma posição de liderança e responsabilidade, porque o Senhor está com ele. Suas circunstâncias mudam, mas seu caráter permanece firme. E é exatamente esse caráter que Deus usará para posicionar José para seu chamado final. Os sonhos e dons que Deus lhe havia dado não foram desperdiçados nem esquecidos no fundo da prisão. Pelo contrário, Deus estava usando cada provação e injustiça para moldar José no líder que poderia ser confiado com grande autoridade e influência. A história de José nos lembra que quando Deus nos prepara, isso muitas vezes parece diferente do que esperamos, mas sempre nos conduz pelo caminho do seu propósito original. Um encontro poderoso que tive muitos anos atrás na Tchecoslováquia, durante os dias do regime comunista, Deus me permitiu conhecer um homem que tinha uma história semelhante à de José. Tive o privilégio de compartilhar uma refeição com um pastor idoso que passou 5 anos na prisão por causa de sua fé. Enquanto conversávamos, fiquei impressionado com seu espírito humilde e a profundidade de seu amor por Jesus. Ele compartilhou comigo o desejo do seu coração, não de fazer um nome para si mesmo ou de ser celebrado como um líder, mas de ser tão completamente consumido por Deus que apenas Jesus pudesse ser visto em sua vida. Ele me disse algo que acendeu um fogo em minha alma. Ele disse:
Muitas pessoas vêm aqui querendo fazer uma grande fogueira para Deus, mas eu não quero fazer uma grande fogueira para Deus. Eu quero ser consumido pelo fogo de Deus até que eu não seja nada e Ele seja tudo. Então verei a glória de Deus. Com um alemão quebrado, ele me olhou intensamente e perguntou: Você entende o que estou dizendo? Quando eu for tão nada que Deus for tudo, então verei a glória de Deus. Este homem havia passado por dificuldades e perseguições inimagináveis, e ainda assim seu único foco era exaltar Cristo e conhecê-lo mais profundamente. Amigos, este é o tipo de caráter que Deus deseja formar em cada um de nós. Uma humildade que coloca os outros em primeiro lugar e Deus acima de tudo. Uma fidelidade que permanece firme diante da tentação e da oposição. Um coração que anseia pela glória de Deus acima do ganho pessoal. Como José, você pode se encontrar enfrentando um tratamento injusto. Sonhos desfeitos são injustiças dolorosas. Mas Deus está sempre agindo nos bastidores, usando até os capítulos mais sombrios para prepará-lo para os seus propósitos. Seu papel é confiar nele, andar com integridade e permitir que sua presença e poder sejam a fonte da sua força e sucesso. Então, onde quer que você esteja hoje, saiba que o Deus que esteve com José na cova e na prisão está com você em suas lutas e incertezas. Continue fazendo a próxima coisa certa, mesmo quando for custoso. Mantenha seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, e confie que o Deus que vê em segredo o recompensará abertamente, usando sua fidelidade para impactar muitas vidas para o seu reino.